Olá, bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Hoje eu vou falar de uma coisa que todo mundo quer saber, né? Que é a associação entre cirurgias plásticas, qual o limite, que cirurgia a gente pode associar, que critérios a gente leva em consideração para tomar essa decisão. Então, assim, primeiramente, é muito comum a associação de cirurgias plásticas. Fazer a lipoaspiração com a abdominoplastia, fazer a lipo com a prótese de mama, o nariz com a prótese de mama, a blefaroplastia com o rosto. Então, assim, é muito comum esse tipo de associação. Mas, não, como a medicina não é uma ciência exata, isso não é uma receita de bolo. A gente tem que avaliar vários critérios para chegar à conclusão de quais cirurgias a gente vai associar para aquela paciente. Então, primeiro de tudo, é a gente avaliar a condição clínica do paciente. Então, é um paciente que é saudável, que não tem nenhuma comorbidade importante, mais jovem, exames normais, não tem anemia crônica, ferro, ferritina, tudo normal, não tem déficit de albumina, enfim, vários exames que a gente avalia para que a gente possa propor uma cirurgia um pouco maior. Tá? Então, primeiro critério, condição clínica do paciente, da paciente. Segundo critério, se o pós-operatório dessas cirurgias não são conflitantes. Ou seja, por exemplo, eu fazer uma cirurgia de prótese de mama junto com uma cirurgia de prótese de glúteo vai ser um pós-operatório congruente, um pós-operatório que se completa? Não. Vai ser um pós-operatório oposto, sendo que eu não posso deitar a paciente de barriga para cima porque fez cirurgia no bumbum, não posso deitar de barriga para baixo porque fez cirurgia na mama. Então esse é um critério muito importante para a gente escolher que tipo de cirurgia pode ser associada com outra cirurgia. Em terceiro lugar, mas não menos importante, muito pelo contrário, até mais importante do que tudo isso, é o tempo cirúrgico. Ou seja, se eu vou associar várias cirurgias e eu vou exceder muito o tempo cirúrgico, eu vou com certeza aumentar bastante o risco cirúrgico dessa paciente. Então, a conta que eu levo em consideração, na maioria das vezes, é não passar de 6 horas de cirurgia. Então, se eu examino uma paciente em que eu acredito que no meu tempo cirúrgico, na minha experiência, eu vou conseguir fazer aquela cirurgia dentro das 6 horas, ok, em relação ao tempo cirúrgico, desde que seja uma paciente saudável, desde que os exames estejam normais, desde que a gente esteja num ambiente hospitalar adequado, né? E desde que os pós-operatórios não sejam conflitantes. Então, aí, nesses casos, dá pra gente associar. Então, dando um outro exemplo para vocês entenderem melhor. Por exemplo, a associação entre uma cirurgia de mamoplastia com braquioplastia é uma associação bem positiva, porque o pós-operatório das duas é bem parecido, são 15 dias sem levar o cotovelo acima do ombro, a cinta é parecida, então é o coletinho, só soma a manga, a forma de dormir, o tempo que vai ficar sem fazer atividade física é o mesmo. Então, são cirurgias que são favoráveis para se associar, né? Mas, por exemplo, uma cirurgia coxa, né, dermo de coxa com abdominoplastia. É uma cirurgia que eu já acho bem temerário a gente associar. Por quê? Porque as incisões vão ficar muito próximas, deixando uma pequena quantidade de pele ali do períneo, da vulva e da região inguinal entre duas cicatrizes. Então aquela região vai ficar muito inchada, além de poder ter alguma complicação de irrigação e ter necrose dessa pele. Então não é uma associação muito legal para ser feita, né? A abdominoplastia com a coxa, né? Então, por exemplo, uma outra associação que eu não acho muito favorável é, por exemplo, fazer qualquer cirurgia no dorso em que o paciente tenha que ficar de deitar de barriga para baixo, como uma cirurgia na face, por exemplo. Então, fazer nariz com prótese de glúteo. Eu acho realmente muito complicado, porque a paciente vai ter que dormir de barriga para baixo, sendo que operou o nariz. Então, tudo isso a gente tem que pensar e muitas vezes a paciente não tem esse conhecimento e acha que pode fazer tudo. Não dá para fazer tudo. A gente precisa respeitar o tempo cirúrgico, o risco cirúrgico, a condição clínica da paciente, o ambiente hospitalar sempre para se realizar uma cirurgia e
qual é o pós-operatório de cada cirurgia, se eles são congruentes ou não. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, quiser perguntar sobre alguma cirurgia, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Obrigada!